101. Regressor Instruction. Capítulo 501. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Já esperava que Kim Un-sun tivesse perdido a cabeça. Seus olhos estavam vazios durante a jornada da equipe de expedição para a base 17. Não posso deixar de me preocupar se ele havia sofrido uma lesão cerebral ou algo assim após receber o golpe de Rimura. No entanto, por fora, ele parece bem. Merda. É por isso que me sinto mais desesperado. Um dos maiores benefícios que obteria com esse projeto era viver uma vida bem-sucedida com nosso adorável regressor. Nos imaginei caminhando em direção a um futuro feliz de mãos dadas, mas no holograma mágico, Kim Un-sung parecia estar em estado vegetativo. Estou ansioso porque ele parece tão mal que comecei a me questionar se ele ainda estava vivo. Ele parecia ter perdido toda a motivação para viver. Seus olhos estavam vazios como se ele tivesse vivido uma vida monótona. Estou cansado. Ninguém estava falando com ele ou perguntando qualquer coisa, mas a forma como ele continuava murmurando me lembrou de um paciente mentalmente doente. Ele parece estar falando sem muito pensamento por trás disso. Parecia estar sem alma. A melhor descrição seria dizer que ele está murmurando sem nem mesmo perceber. Já ouvi falar sobre como pessoas com afasia faziam algo assim, mas é a primeira vez que vejo esses sintomas se manifestarem. É realmente tão chocante assim? Claro, entendo por que é chocante. Não tenho certeza exata do que Kim Un-sung pensava de mim, mas tenho certeza de que seu carinho por mim estava no nível máximo. Embora Kim Un-sung não seja bom em expressar seus sentimentos, não é uma pessoa difícil de ler. Ele se importava mais comigo do que Keri, Jui-jin e Park Eun-joo, que eram membros da divisão Kim Un-sung. A história de como ele me mimava com presentes luxuosos, como a bolsa infinita Chanel e Hermès de diversos recursos, já era famosa em Lindell. Havia até um boato de que metade do salário do mestre da guilda era dedicado a mimar o vice-mestre da guilda. Não tenho certeza de onde ele conseguia esses itens, mas ele me presenteou até com um gel de slime de beleza lendário para o rosto, um elixir que fazia bem à saúde, e uma estranha raiz de ginseng que, aparentemente, era boa para os homens. Os diversos catalisadores que ele me presenteava eram itens que nem mesmo eram encontrados no mercado negro. Chegou ao ponto em que eu via mais seus presentes do que seu rosto. A princípio, duvidei de suas intenções, pensei que era a maneira dele de segurar um talento. No entanto, seu olhar em relação a mim foi mudando até que eu não pude mais questionar suas intenções. Não sei exatamente o quanto ele gosta de mim, mas se eu fosse exagerar um pouco, ele provavelmente me considera como um irmão. Irmão é uma boa palavra. Sorri satisfeito porque nosso relacionamento é profundo e bem estabelecido. Tínhamos passado por muitas situações de vida e morte. Ele me salvou do perigo, e eu também o salvei de perigo. Sempre que bebíamos ou conversávamos, sua expressão séria desaparecia, então naturalmente nos afeiçoamos um ao outro. Nosso vínculo é ainda mais especial se considerarmos o pesado fardo que nosso adorável regressor carregava sozinho em seus ombros, pois ninguém podia entendê-lo. Lembrei-me de algo ao ouvi-lo murmurar sobre estar cansado. Por anos, em sua vida passada e em sua vida atual, ele carregou o fardo pesado sozinho, então presumo que sua instabilidade mental não seja estranha. Tenho certeza de que houve momentos em que ele ficou com medo, solitário e exausto. E tenho certeza de que houve momentos em que ele quis fugir. Salvar o continente é um fardo extremamente pesado, e provavelmente ele pensou que Kilong da Luz o ajudaria a carregar esse pesado fardo. Meu método é diferente do método de Kim Un-sung, mas sem dúvida estava carregando o fardo com ele. Todos me conheciam como o escolhido de Benigori, mas para ele, sou alguém que estava fazendo o melhor para estar preparado para o futuro do qual só ele tinha conhecimento. Independentemente disso, Kilong da Luz era definitivamente um amigo próximo de Kim Un-sung, e era alguém que compartilhava seu fardo. Sempre esperei que ele me visse como um irmão, amigo próximo, colega e alguém precioso o suficiente para ele arriscar sua vida para salvar. Portanto, fiquei feliz quando recebi a prova de que era realmente assim. Enfim, o único Kilong da Luz foi subitamente corrompido e agora usava uma máscara. Para piorar, parecia que tudo isso era culpa dele. Ou seja, não é estranho que ele estivesse perdendo a cabeça. Não posso afirmar,
Mas minha máscara provavelmente o lembrava da mesma máscara que o lixo mascarado usava em sua vida passada, então havia uma chance de ele estar pensando em fugir de tudo. Ou então, pode ser algo assustador. Ele ainda está traumatizado depois de ter sido apunhalado pelas costas tantas vezes pelo lixo mascarado e perdido todas as pessoas preciosas para ele. Provavelmente, ele estava pensando que poderia me perder nessa batalha. Claro, posso fazer minhas próprias suposições, mas não saberia ao certo o que ele está pensando. Na verdade, não tenho certeza se a mente dele colapsou porque ele pensava que eu era um lixo mascarado ou se ele simplesmente não conseguia suportar o fardo pesado. Se nenhuma das duas opções fosse o caso, então é provável que ele estivesse com medo de me perder. Sinceramente, tenho certeza de que ele não me escolheria em vez do mundo, então a ideia de que ele estava se escondendo como um covarde agora porque estava com medo de me perder não parece muito convincente. Honestamente, não faço ideia de qual das três era a resposta. Na verdade, todas as três podiam ser as respostas. A questão aqui é que Kim Il-sung estava se escondendo como uma tartaruga em sua casca. Para piorar, não acho que ele tenha me visto recuperar a consciência, ainda que brevemente, enquanto a equipe da expedição ainda estava no ninho de Rimura. Merda. Descobrir o motivo é uma coisa, mas é importante fazê-lo voltar ao normal. Pelo bem da minha história e do nosso relacionamento, não posso deixá-lo desistir assim. Droga. O que devo fazer? Tentei pensar em maneiras de continuar a história sem o Kyunauni, mas não consegui pensar como fazer isso. Seria bom se ele saísse sozinho e dissesse. Despertei, mas na situação atual, seria difícil esperar por algo assim. Um fator externo deve estimulá-lo. Acho que não preciso me esforçar para resolver isso. Havia muitas pessoas ao redor do Kim Il-sung. Num clichê, a heroína ajudaria o protagonista a sair de sua casca em situações desesperadoras como essa. Park Eun-joo, Jui Jin e Kiri. Não consideraria Kiri uma heroína, mas ela era uma irmã mais nova em quem o Kim Il-sung confiava e se importava muito. Park Eun-joo e Jui Jin agiam abertamente como suas conselheiras e também como suas amantes. Claro, ele já rejeitou Jui Jin uma vez, mas eles continuavam próximos apesar disso. Achei que seria melhor deixá-lo descansar hoje, mas estava certo de que algo aconteceria. Esperava que se ele ouvisse uma frase tocante o suficiente para ser gravada em seu coração, ele se levantaria e exclamasse: Ei! Peguem suas armas. E vamos salvar o nosso Kyong. Não pude deixar de esperar esse tipo de clichê de despertar. Como esperado, vi pessoas andando na manhã seguinte. Devem ter pensado que precisavam ajudar Kim Il-sung a voltar a si. E os vi entrando em seu espaço e falando com ele calmamente. Mestre da guilda. Ponto. Você comeu. Ponto. Vou deixar isso aqui por agora. A primeira derrota, Jui Jin. Opa. Ponto. Você está bem? Você está bem, certo? Ponto. Segunda derrota, Kiri. Mestre da guilda, você está se sentindo melhor hoje. Ponto. Entendo que a situação não é boa, mas por favor aguente firme. Sei que não será fácil, mas tenho certeza de que seremos capazes de salvá-lo. Ponto. Não é culpa sua, Sr. Il-sung. Espero que você não se culpe muito por causa desse incidente. Terceira derrota, Park Eun-joo. Tenho certeza que o vice-mestre está seguro. Tenho certeza de que ele aguentará até o fim. Ponto. Não é culpa sua, mestre da guilda. Não é. Tenho certeza que o vice-mestre não quer te ver assim. Pelo menos. Ponto. 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 Eu volto mais tarde. Quarta derrota, Jui Jin. Precisamos nos vingar. Você vai ficar aqui assim, opa. Você realmente não vai fazer nada? Ponto. Se recomponha. Por favor. Por favor, se recomponha. Estou realmente assustada. Sniff. Realmente. Sniff. Estou muito assustada. Estou cansado. Sniff. Por favor, se recomponha. Por favor. Está acabado. Quinta derrota, Kiri. Sexta derrota, Jui Jin e sétima derrota, Park Eun-joo. Merda. Isso se tornou um problemão. Um dia se transformou em 2 dias, 3 dias e 4 dias. Jui Jin sofreu a 11ª derrota, Park Eun-joo sofreu a 12ª derrota e, no quarto dia,
Juiz Jin sofreu a 22ª derrota. Disseram algumas falas decentes que me tocaram, mas Kim Il-sung não mudou. Ele não estava comendo e nunca saía do seu pequeno espaço. Neste ponto, não seria exagero pensar que ele havia se trancado em uma prisão de sua própria consciência. Não tenho conhecimento de psicologia, então não sei o que está acontecendo, mas o que mais eu poderia fazer? Não posso deixar de suspeitar se ele está vagando em sua própria consciência como os protagonistas daqueles antigos quadrinhos de shonen. É verdade que era isso que eu queria, mas não esperava que as coisas dessem errado. Achei que ele se recuperaria na hora certa, mas sua condição parecia ser mais grave do que eu pensava. Ele está escondido profundamente em sua consciência. Está arruinado. Droga. Está arruinado. O tempo do Kim Il-sung parou, mas a situação continuava impiedosamente. O território de Belial e seu exército continuavam a expandir. As bases 41, 42 e 43 foram finalmente reconquistadas pelas forças de Belial, levando as pessoas da Federação a uma evacuação frenética e, para piorar, o incidente foi transmitido para o mundo todo. O continente está um caos completo, e todos sentiam como se a paz do continente estivesse por um fio. Além disso, com licença, orientador Lee Ki-long. Sim. O Sr. Donovan disse que depois de cuidar da base 41, ele está indo em direção à base 17. Ele disse que vai mostrar uma performance que certamente vai te satisfazer. O que aquele bastardo está fazendo lá? O maluco do Donovan estava liderando os demônios radicais para destruir a base 17ª, que estava atualmente em caos. Preparei alguns dispositivos de segurança para caso precisasse, mas sinceramente, estou preocupado que esse bastardo causasse mais problemas quando as coisas já estão caóticas. Todos os membros da Guilda Azul se aproximaram de Kim Il-sung para conversar e mostrar o quanto se importavam com ele, mas ele não demonstrou nenhuma reação. Jungai ainda estava sofrendo com exaustão de mana e continuava desmaiando. Dos membros do tutorial, o mais são é Park Deok-gu, mas ele... Sr. Deok-gu, você vai ficar bem? Diverte. Young-nin não está aqui. Young-se está sofrendo. Vê, você também está de cama. Ponto. Eu devo fazer. Dessa vez. Eu vou fazer. Não posso deixá-los passar por mais sofrimento. Desta vez, eu farei. É a minha vez. Park Deok-gu não encorajou Kim Il-sung de forma alguma. Ele deixou Kim Il-sung sozinho para tentar lidar com toda a situação por conta própria. Regressor Instruction capítulo 502. Então, o que você vai fazer, seu porco? Seus pensamentos são louváveis, mas Park Deok-gu não será capaz de fazer nada. Me sinto meio mal por dizer isso, mesmo que ele desperte de repente, é altamente improvável que a situação mude. Se ele fosse lendário, ele estaria entre médio e baixo de lendário, então não havia como enfrentar um monstro semimítico. Ele é capaz de ser um escudo de carne especial, mas estou extremamente ciente de seus limites. Sei muito bem que ele não seria capaz de fazer nada além de ser um escudo de carne. Fique fora disso, Deok-gu. Essa é a resposta para situações como essa. Não apenas Park Deok-gu. Neste momento, enfrentar o exército de Donovan seria demais para todos na base 17. Se ele fosse o único demônio semimítico, então Shire e alguns outros poderiam detê-lo, mas havia alguns demônios radicais de alto nível com ele. Enviei alguns demônios flexíveis moderados para o exército de Donovan apenas por precaução, mas sinto que esses poucos não seriam suficientes. Neste momento, a melhor coisa a fazer é abandonar a base 17 e recuar para reorganizar as tropas. No entanto, o problema é que as pessoas na base 17 pareciam não querer recuar. A base já havia recebido notícias de que Donovan, um dos 4 reis celestiais, atacaria, então estavam ocupadas se preparando para o próximo cerco. Sabia que eles fariam algo assim, tenho certeza de que eles também perceberam que não podem recuar ainda mais. A base 17 é a reta final. Como ponto estratégico, a base 17 era basicamente o último recurso. Se eles abandonassem essa base, não apenas teriam que viajar longas distâncias para voltar, mas também não poderiam garantir o sucesso do segundo plano de retomada da Federação. Tenho certeza de que Lei Ji pensava o mesmo. Se o plano envolvia uma guerra longa e prolongada, eles poderiam abandonar este lugar. No entanto, o plano foi elaborado com base em uma guerra curta, então não podiam abandonar esta base.
Com base em sua personalidade, Leiji provavelmente escolheria um método mais lento para lidar com tudo isso. No entanto, o tempo de ouro estava acabando, então Shaira definitivamente não queria fazer as tropas recuarem. Tudo o que eles têm que fazer é detê-los. Se tivessem sucesso, seria muito benéfico para eles. O maior benefício seria acabar com o clima deprimente da base. Infelizmente, seria difícil conseguir isso. Afinal, Jungayan e Kim Il-sung não estão em seus juízos perfeitos, e o moral das tropas está no nível mais baixo. A situação é diferente de quando o Continental Union enfrentou Donovan nas 41, 42 e 43. Para piorar, Donovan estava avançando em direção à base com vários demônios poderosos, tornando a situação desesperadora para eles. Por que essa situação está piorando? Droga! Achei que estávamos perto do fim, mas a verdade é imutável. Parece que ainda não é possível assobiar e chupar cana. Vendo que várias coisas estavam em jogo, esse tipo de crise era esperado, mas os humanos sempre preferem o caminho mais fácil para alcançar seus objetivos. Suspirei. Não posso deixar de pensar que preciso começar a agir. Vou em direção à base 17. Você vai liderar as tropas pessoalmente? Não, não é isso. Só quero estar preparado para quaisquer situações inesperadas. Por favor, diga a Sr. Donovan para diminuir o ritmo da marcha. Na verdade, diga a ele para dar meia volta e voltar para cá com as tropas. Já o alertamos sobre fazer coisas que não estão no roteiro, mas ele decidiu ir em frente por conta própria. Parece que ele também desligou a linha de comunicação. Tudo o que ele disse foi que traria resultados. Sério, ele está trolando. Considerando sua localização atual, Donovan chegará à nossa sede antes de chegar à base 17. Havia algumas horas de viagem entre o exército de Donovan e minha localização atual, mas não tenho certeza se Kim Il-sung, Jungayan ou mesmo aquele porco estariam seguros nesse ínterim. Os avisei que havia pessoas que não deveria matar, não importa o que, mas não tenho certeza se aquele idiota do Donovan realmente memorizou a lista de pessoas que eu lhe disse. Cara, o que Kim Il-sung está fazendo? Aquele manequim. Se ele se levantasse e pegasse sua espada, então eu não poderia garantir o que aconteceria em seguida. O tempo está acabando. Pensei em me infiltrar na base 17 como puta que iam e dar alguns socos nele como corretivo, mas não faço ideia de como conseguir uma fada, e não tem como me infiltrar na base 17. Pensei muito nisso, mas fisicamente é uma tarefa impossível. Falei urgentemente, e um demônio na sala de situação definitivamente percebeu que as coisas não estavam indo bem porque parecia nervoso. Vou para lá agora mesmo. Por favor, prepare uma carruagem, e ficaria grato se você pudesse levar esta sala de situação dentro dela. Também gostaria que alguém com experiência suficiente para controlar familiares fosse comigo. Eu irei, orientador Lei Ki-yong. Além disso, quantos guardas? Não acho que seja necessário, mas... Então que tal levar a senhorita Lonoveira? Não é uma má ideia. Deixo isso com você. Sim, farei o meu melhor. Eles mencionaram Lonoveira, então parece que ela havia falado algo a eles. Provavelmente, ela disse a eles que os recompensaria mais tarde pelo favor ou... Eles são filiados a Lonoveira. Isso realmente não importa. Chegar à base 17 o mais rápido possível é mais importante do que isso. Logo, vi a carruagem que havia solicitado. Lonoveira bateu suas asas alegremente como se estivesse prestes a fazer uma viagem relaxante. No entanto, ao me ver, ela falou nervosamente. Senhor Lei Ki-yong. Ah, senhorita Lonoveira. Muito obrigado por concordar em vir comigo. Vamos conversar dentro da carruagem. A propósito, você está bem? Você parece realmente cansado. Ouvi dizer que você tem ficado na sala de situação, mas parece que perdeu peso. É porque é um pequeno problema. Apenas não tenho dormido o suficiente. De qualquer forma, não se preocupe com isso. Nossa jornada para a base 17 está relacionada a isso. Sim. Não tenho certeza se você ouviu, mas Senhor Donovan. Sabia que ele causaria problemas um dia, mas quem poderia imaginar que ele faria algo assim agora? Me pergunto por quanto tempo Belial continuará trabalhando com um demônio ignorante como ele. Ah! Acredito que ele seja apenas mais entusiasmado que os outros. Não é algo que você possa pensar positivamente. Pode falar comigo à vontade.
Ele deve estar pensando que Belial o elogiará por sua contribuição se ele avançar ignorantemente. Ele ainda não tem ideia de que os tempos mudaram. Um demônio deve agir como um demônio para ser um demônio. Você estava certo. Você está certa. Queria aplaudir e comemorar, mas não pude fazer isso. Entrei na carruagem com um sorriso desajeitado, e a carruagem se moveu imediatamente assim que entrei. Parece que a carruagem está se movendo mais rápido do que eu pensava, mas sei que Donovan chegará à base 17 em apenas algumas horas, então me sinto ansioso. Seria bom se ele decidisse fazer um acampamento em frente à base e consertar o equipamento antes de entrar, mas um cara incompetente como ele jamais faria algo assim. Tenho certeza de que ele iria avançar para conquistar a vitória e se gabar disso assim que vencesse. Decidi checar Kim Il-sung e vi que ele continuava do mesmo jeito. Merda. Kim Il, Park Eun-joo, Jui Jin, Helena e os outros membros da guilda o visitaram. Todos eles disseram palavras tocantes, mas Kim Il-sung ainda permaneceu em seu estado vegetativo. Naturalmente, comecei a ficar frustrado. No final, todos decidiram defender a base sem contar com Kyunaung, pois ninguém o visitava mais. Tenho certeza de que pensaram que deixá-lo sozinho seria mais eficaz do que falar com ele. Os membros da guilda estavam definitivamente tão frustrados quanto eu e pareciam ansiosos em relação à batalha iminente. A ansiedade deles se espalhou por todo o acampamento. Vi Shaira reunindo as tropas e fazendo um belo discurso, mas tudo o que fez foi encorajar um pouco as tropas. Todos estavam fazendo o seu melhor para terminar os preparativos, mas alguns deles pareciam ter perdido a vontade de lutar. Droga! Naturalmente, um pensamento complicado surgiu na minha mente. Notei que eles não podiam evitar essa batalha. O que diabos posso fazer mesmo se eu chegar lá? Pensei em maneiras de virar o jogo, mas nada me veio à mente. Achei que deter Donovan era a tarefa mais importante, mas não seria capaz de detê-lo com meu corpo fraco. Além disso, mesmo que eu o detivesse, a equipe de expedição e as tropas na base 17 definitivamente não acreditariam que fui eu quem o deteve. Seria absurdo que o corrupto cardeal honorário do sagrado país democrático repente estivesse do mesmo lado que eles e lutasse com eles. Não posso escolher esse método porque não apenas confundiria o público, mas também desperdiçaria o potencial de Doon Kilong. Que diabos aquela vadia da Benigor está fazendo? Ela ainda não se recuperou? Seria bom se ela interviesse na vida de Kim Il-sung, dando uma missão ou mostrando um milagre. Ela deveria ter poder divino suficiente agora, mas parece que ela ainda está fugitiva. Não posso deixar de xingá-la. Sua incompetência me irrita tanto que comecei a pensar que talvez eu seria um gerente mais eficiente deste continente. Pensei que ela se recuperaria completamente assim que a situação atual terminasse, mas parece que estava recebendo apenas uma pequena quantidade de poder divino, apesar do esforço que coloquei neste continente. Sério, cara. Ela não ajuda em nada. Talvez eu devesse usar esta chance para trabalhar com Belial. Se as ofertas que ela me apresentaria depois que tudo isso acabasse não fossem satisfatórias, jogaria meu poder divino no lixo. A classe de alquimista da luz é decepcionante em comparação com o Lorde Pestilento das Trevas. Continuei olhando para os hologramas mágicos com um olhar frustrado. Lonovera viu isso e falou. Vê, você está bem? Sim, estou bem, senhorita Lonovera. Você não parece muito bem. Mais importante, parece exausto. Que tal uma breve soneca? Hugo. Não deveria dormir nesta situação, e sinto que não conseguirei dormir de qualquer maneira. Ei, se você trabalhar sob estresse, as coisas que poderiam dar certo darão errado. Por favor, tire uma soneca. Tenho certeza de que você vai adormecer assim que fechar os olhos. Você se esqueceu da minha raça. Bem, Ah. Não sou qualquer demônio. Sou uma súcubo. Que tipo de sonho você gostaria de ter? Tenho confiança de que posso lhe dar um sonho muito além da sua imaginação. Se você acordar depois de passar um tempo adorável que nem pode imaginar no mundo real, tenho certeza de que se sentirá revigorado como se tivesse dormido 4 dias seguidos. Obviamente, não vou sugar sua energia, então não precisa se preocupar com isso. Mas se você quiser me dar, então eu aceitarei de bom grado. Senhorita Lonovera. Ah, sim. Se você me agarrar assim de repente. Se quiser usar um método diferente para descansar, vou precisar de tempo para me preparar.
Ah, não. Não é nada disso. Antes que pudesse começar a falar, no entanto, o grandioso discurso da Shaira me interrompeu através do holograma mágico. Seu discurso sinalizou o início da batalha. Nós vamos vencer hoje. Matem os demônios, e poderemos trazer de volta o símbolo do continente. Essa batalha entrará para a história. Hoje, provaremos que ainda não perdemos a luz. Ainda há muitos humanos irritantes. Este leal sacerdote de Belial, Donovan dos quatro reis celestiais, será o seu oponente. Vou colocar todo o meu coração e alma em rasgar todos vocês. Usarei suas almas como presentes para dar ao meu amigo próximo. Tenho certeza de que vocês estão assustados. Não tenho intenção de criticar aqueles que têm medo de sua ameaça e querem se esconder. No entanto, pensem nisso, pensem cuidadosamente no que é correto. Vocês vão viver escondidos pelo resto da vida ou morrer com honra. Pensem novamente o que é mais honroso para vocês. A humanidade. A humanidade vencerá aqui hoje. GRRRRR. Roa. Nós venceremos. No entanto, falar com Lonover é mais importante para mim agora. Você consegue entrar no sonho de alguém que está um pouco distante? Ou se eles estiverem inconscientes? Estou perguntando se eu posso, não você. Lonover assentiu lentamente. Eu a abracei de alegria. Afastei a trêmula Lonover e finalmente consegui adormecer seguindo suas instruções. Yun-Sung, seu Jung está chegando. Quando se tratava de derrubar o muro de Berlim que se erguia alto na mente de Kim Il-sung, um verdadeiro amigo seria melhor que uma heroína. Não tenho certeza se onde estou atualmente é sua mente, mas, depois de sentir a sensação de ser sugado, vi Kim Il-sung encolhido em um canto. Me aproximei lentamente, e ele levantou a cabeça. Senhor. Ki-yong. Ele me olhou incrédulo e começou a chorar. Fechei minhas mãos com a visão. Sim, sou eu. Ah, hectares. É isso aí, caramba. Seu Jung está aqui, seu bastardo. N/T. O Muro de Berlim foi uma barreira física construída pela Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental. Era parte da fronteira interna alemã. Regressor Instruction capítulo 503 Honestamente, nem tenho certeza se isso vai dar certo. Seria mais fácil se ele fosse um humano comum, mas o humano cujo sonho você está tentado entrar está no mesmo nível que eu, então será difícil entrar em seu sonho. Mesmo se você conseguir entrar no sonho dele, há uma grande chance de ser expulso imediatamente. Também pode ser perigoso. No tempo do mundo real, será uma hora, e no tempo do mundo dos sonhos, será um dia inteiro. Você está dizendo que uma hora no mundo real equivale a um dia no mundo dos sonhos. Isso depende dos ajustes, mas o tempo máximo que posso lhe dar é de cerca de 3 dias. Não tenho mais nada para lhe advertir, mas não posso garantir nada, então estou embaraçada por não te dizer isso com confiança. Claro, com base na condição daquele humano, deve ser possível, mas a mente de um humano de alto nível não é fácil de penetrar. Acho que vale a pena tentar. Ele parece ainda mais confuso do que eu pensava. Acho que vai ser difícil. Mesmo assim, vamos tentar. Traço. Ainda consigo lembrar do que Lonovera disse preocupada sobre como isso não daria certo. Presumo que Lonovera tenha superestimado o estado mental de Kim Il-sung, mas não esperava que eu conseguiria entrar em seu sonho tão facilmente. Sua consciência se abriu como uma porta automática para mim, e não rejeitou minha intrusão. Na verdade, parecia que sua mente estava me pedindo para entrar. O processo foi tão tranquilo que tive certeza de que Lonovera está confusa. Não tenho certeza se devo considerar isso uma coisa boa. Foi bom ter conseguido entrar, mas isso significava que Kim Il-sung está simplesmente muito instável. Olhei ao redor e o cenário me preocupou. A consciência de Kim Il-sung parecia uma terra desolada envolta em escuridão. A escuridão em sua consciência é mais densa do que a escuridão de Belial, e meu coração partiu ao vê-lo encolhido em um espaço assim. Ele começou a chorar no momento em que me viu, e era absurdo, mas o Kim Il-sung diante de mim não é o Kim Il-sung que eu conhecia. Ele está na pior, mas ainda parece bonito, o que me irritou. Claro, estou feliz em vê-lo. Ele definitivamente sentiu o mesmo, pois me olhava incrédulo na verdade, não consigo descrever sua expressão. Ele recuperou os sentidos? Talvez porque eu esteja em sua consciência, mas parece que ele havia recuperado os sentidos mais rápido do que eu esperava.
Suas heroínas haviam falhado, então achava que também falharia, mas parece que não é o caso. Claro, não é de admirar. Afinal, sou a razão por trás de tudo isso, então não é estranho que ele começasse a recuperar os sentidos no momento em que me viu parado diante dele. Achei que ia ficar bem mais fácil porque eu tinha 1 hora no mundo real e 3 dias neste mundo, o que deveria ser tempo suficiente para cuidar da saúde mental do nosso adorável regressor. Não sei o que dizer. Ah! Kyung-sung esfregou os olhos. Quanto tempo? Ah! Sniff. Ele está com afasia. O que há de errado com ele? Ah! Eu ri. Ah! Hugo. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas suas emoções estavam o dominando porque ele não conseguia falar direito. Eu me sentia embaraçado enquanto ele fazia o possível para conter seus gemidos e soluços. Ponto. Ele parece triste, mas ao mesmo tempo, feliz. Eu estava esperando por um momento emocionante. Eu estava esperando que ele viesse e me desse um abraço forte, como Park Deok-gu teria feito se estivesse no lugar de Kyung-sung. No entanto, Kyung-sung parece estar se contendo. Ele poderia ter se virado porque estava envergonhado de mostrar suas lágrimas, mas é bem típico de Kyung-sung olhar para mim fixamente, como se temesse que eu fosse embora. Você está bem? Perguntei. Ponto. Não devo deixá-lo até que ele se acalme. Ele não conseguia falar porque suas emoções o dominavam. Eu agradeço por você estar sempre pensando em mim. Cara, por que você não disse nada? Eu não fazia ideia de que você pensava tanto em mim assim. Você está se sentindo melhor? Ponto. É difícil dizer que ele se acalmou, mas ele parece melhor do que antes. Quando dei um passo à frente e estendi cautelosamente minha mão, vi que ele estava chorando novamente. Ele estava confuso, mas depois de se recompor, ele segurou minha mão e se levantou. Eu sinto muito. Cara, não chore de novo. Eu sinto. Muito. Você não é chorão. Você não precisa se desculpar assim, não foi culpa sua. Mas. Precisamos sair daqui, já que não podemos ficar neste lugar. Ele parecia confuso. Vamos sair logo daqui. Você precisa sair de sua casca. No entanto, parece ineficaz, então tenho que pensar em algumas coisas. O que seria o certo a fazer? O que devo fazer? Não sei se devo insistir para que ele haja, perguntar o que ele estava fazendo ou consolá-lo. Se nada disso funcionasse, eu deveria gritar e pedir que ele me salvasse. Não tenho outra escolha senão ser cauteloso, já que sua saúde mental está em seu pior estado. Se a razão pela qual ele estava evitando a situação é porque está com medo de lutar, insistir para que agisse o afetaria negativamente. Se ele estivesse com medo de que algo ruim acontecesse comigo, gritar por ajuda também poderia afetá-lo negativamente. Seria ainda mais perigoso se ele achasse que eu poderia morrer por causa do erro dele. Kyung-sung recuperou os sentidos por um segundo, mas estava extremamente instável a ponto de um único gatilho facilmente fazê-lo perder a cabeça novamente. Fora que ele está chorando tanto que uma simples conversa não seria suficiente para ajudá-lo. Como ainda tenho muito tempo, não acho que seja ruim observá-lo por algumas horas. Não tenho certeza se ele está ciente dos meus sentimentos complicados, mas ele olhava ao redor com um leve sorriso. Ele parecia confuso sobre onde estava agora, e parecia não ter ideia do que estava vendo. Este lugar. Entendo. Então foi isso que aconteceu. O que você quer dizer? Fiquei confuso, mas logo entendi sobre o que ele estava falando. Esse cara, ele não consegue distinguir. Ele não consegue distinguir entre a realidade do mundo em sua consciência. Está tudo acabado. Tudo acabado. Ele pensava que tudo tinha acabado enquanto estava no sonho. Fiquei confuso sobre como uma pessoa poderia pensar assim, mas depois de olhar ao redor por um momento, logo entendi. Estamos em uma cidade em ruínas envolta em escuridão. Embora não tenha certeza, mas suponho que estamos em Lindell. Sim, acho que é Lindell. No fim. Desta vez também. Mais importante, o que aconteceu com você, Sr. Kilong? Como? Você recuperou a consciência? Os demônios, não no fim, eles. Ponto. Entendo. Está tudo acabado. Fazer esse tipo de pergunta. Ponto. Merda, o que devo dizer a ele? Ficar quieto parecia ser a melhor resposta. Eu queria dizer algo,
Mas quando vi a cidade em ruínas, comecei a ter pensamentos complicados. Era assim que parecia em nossa vida passada, e assim estava o continente após ter sido destruído. É uma memória da vida passada de Kim Il-sung que sua consciência havia criado. Eu vi esse lugar através da Kazugano Yuno, mas fazia um tempo desde que o vi pela última vez. Não faço ideia de como Kim Il-sung sobreviveu à destruição de Lindeu e o que aconteceu para traumatizá-lo. Mas, de qualquer forma, sinto pena dele. O fato de ele ainda poder ver essa visão em sua consciência significava que ele ainda não conseguia seguir em frente do que aconteceu em sua vida passada, mesmo que o mundo em sua vida passada já tivesse sido destruído. Ele está realmente me deixando preocupado. Quando vi que ele parecia confortável em seu lugar, mais fraturas surgiram em meu coração. Claro, ele não está feliz, mas parece que ele não carregava mais um fardo pesado em seus ombros. Não tenho certeza se há itens que ainda estão intactos, mas por agora, vamos entrar. Ponto. A casa da Guilda Azul. É uma cena desconhecida. Tudo foi destruído, então eu não conseguia distinguir claramente o que estava vendo. Havia um retrato de alguém desconhecido para mim, e também vi itens que nunca tinha visto antes. Kim Il-sung parece ainda não ter ideia do que estava acontecendo. Ele entrou na cozinha, aparentemente animado. Quando saiu, estava carregando alguns itens consigo. Ainda há itens intactos, então tivemos sorte. Isso. Não sei se você vai gostar disso. Não sobrou muita coisa, mas podemos encontrar mais itens se formos para a Guilda dos Mercenários Vermelhos ou para a Guilda Cisne Negro. Como já está tarde, vamos dormir aqui e começar a nos mover amanhã. Há um lugar para dormir aqui? Não se preocupe, Sr. Kilong. Yun-sung, é bom te ver de novo. Ele foi a algum lugar e trouxe uma cama. Ele devia ser muito forte, mesmo em sua consciência, porque o vi carregando um colchão maciço sozinho. Ele sucou o colchão, criando uma nuvem de poeira que o fez tossir repetidamente. A cena pareceu bem fofa para mim, e ele também parecia surpreso. Provavelmente, ele não pensou que a poeira do colchão voaria em seu rosto. Graças aos esforços dele, a guilda em ruínas se tornou um lugar decente para ficar. Não podíamos usar um feitiço de limpeza porque a magia não existia mais aqui, mas conseguimos limpar nos movendo de um lado para o outro. Tenho a sensação de que nossas condições de vida estavam melhorando pouco a pouco com cada movimento. Achei que poderíamos viver aqui por alguns dias. Havia comida enlatada na mesa e uma garrafa intacta de vinho barato. Ele sentou ao meu lado como uma criança, e não pude deixar de rir ao vê-lo servindo vinho para mim. Claro, não foi porque eu estava me divertindo. Simplesmente porque suas ações pareciam pouco naturais. Você pensou em algo engraçado? Kim Il-sung perguntou. Não, não é isso. A situação é apenas um pouco engraçada. Você parece muito relaxado apesar da situação atual. Provavelmente não há sobreviventes aqui. Mesmo que exploremos, tenho certeza de que não encontraremos ninguém. Entendo. Não tem como ele não ter notado ainda. Seria diferente se fosse outra pessoa, mas estamos falando de Kim Il-sung. Tenho certeza de que ele já percebeu que este lugar foi criado com base nos detalhes que ele ainda se lembra de sua vida passada. Ou seja, esta casa da guilda era a de sua vida passada. Havia retratos de pessoas que não conheço, e o interior é um pouco diferente. Havia muitos objetos desconhecidos e tenho certeza de que Kim Il-sung definitivamente conhecia. O edifício está em ruínas, mas não faz sentido que Kim Il-sung ainda não tenha notado a diferença. Ele sabe. Esse cara já estava ciente de que não é a realidade. Você não tem intenção de sair daqui. É por isso que ele vem negando. Kim Il-sung sorria para mim inocentemente, como se não soubesse de nada. Regressor Instruction capítulo 504 É por isso que ele vem negando isso. Eu não estou negando. Tenho certeza de que você ainda não sabe, mas realmente não há sobreviventes. Verá por si mesmo quando sairmos amanhã. Não é apenas Lindell, mas também Celia, a República e a União dos Reinos. Obviamente, você também não encontrará membros de outras raças. Eu não estava falando sobre. Entendo que há muitas coisas que você não entende no momento, já que acabou de recuperar os sentidos, mas vou explicar tudo. Deveria ter explicado isso para você há muito tempo, mas primeiro. Sim, explicarei tudo com calma e o mais rápido possível. Por favor,
Descanse um pouco. Então. Tenho certeza que é difícil, mas por favor, não se preocupe. Como não me preocupar? Você está sofrendo de escapismo, cara. Ficou claro que minhas palavras não o alcançariam. Parece que ele já havia decidido aceitar a situação que ocorria do lado de fora. É tão ridículo que eu não posso deixar de rir. O fato dele estar considerando seriamente a possibilidade de que poderíamos viver em um continente arruinado me assustou. Parece que ele não está pensando em sua realidade atual de jeito nenhum. Ele acredita que este lugar é melhor do que confrontar a situação que acontecia lá fora. Do que você tem tanto medo, cara? Não consigo entender por que ele havia ido tão longe para se enganar. Se ele está ciente de que este espaço era sua própria criação, então é altamente provável que ele estivesse pensando que eu também sou uma criação dele. Basicamente, ele está encenando para o imaginário Lei Keelong. Pensei na possibilidade de ele saber que eu tinha infiltrado sua mente, mas Lonovera me disse que seria difícil para ele perceber que sou um invasor. Se ele soubesse que não sou uma ilusão, mas o verdadeiro Lei Keelong, então tenho certeza de que ele não agiria assim nem negaria a verdade apenas para me manter aqui. Você precisa mesmo ir tão longe, Yoon-sung? Achei que tinha dado tempo suficiente para ele descansar, mas parece que não foi o bastante. Para falar a verdade, é mais como se ele tivesse desistido de tudo. Já sabia que ele estava em condição séria, mas não tanto. A ponto de eu sentir vontade de dar um soco ou dois nele. Não sei como ele vai reagir porque sua saúde mental está instável. No entanto, tenho que deixá-lo ciente de que o mundo diante dele não é o mundo real. Quanto tempo me resta? É claro que não pretendo ficar 3 dias aqui, pois estou preocupado com o que Park Deok-gu faria depois de ser dominado pelas emoções. Antes de mais nada, decidi entrar no jogo. Não sei se conseguiria realmente saborear a comida e a bebida aqui, mas quando bebi o vinho em silêncio, Kyung-sung começou a falar, o que não é típico dele. A maioria dos assuntos era inútil. Ele também falou sobre os velhos tempos, mas mencionou algumas histórias divertidas também. Você ainda se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Sim. Isso me lembra que você mudou. Eu pensei que você seria mais frio. Francamente, até alguns anos atrás, jamais imaginei que te veria sorrindo. Respondi. É um pouco embaraçoso. Ponto. Nunca pensei que mudaria tanto. É compreensível que você se sinta assim. Se não tivesse te conhecido, tenho certeza de que não teria mudado em nada. Basicamente, sou meio ruim em me comunicar. Eu não senti isso. Sério? Não, você realmente é ruim em se comunicar, cara. Sim, mas se é assim que você realmente se sente, então tenho certeza que você não é o único que se sente assim. Os membros da guilda. Você está certo, Sr. Keelong. Começamos a falar sobre a primeira vez que nos conhecemos. Fiquei realmente surpreso quando você me deu um grifo. Ah, isso foi quando eu tinha acabado de voltar da capital. Fiquei preocupado que você não gostasse, então não esperava que você gostasse tanto. Honestamente, nunca pensei que gostaria de festas ou itens festivos. Para falar a verdade, fiquei meio aliviado. Enfim, fiquei realmente surpreso por causa da senhorita Jui Jin. Ah, sério? Não sabe o quanto fiquei surpreso quando de repente você a nomeou sua secretária, respondi. Me desculpe por isso. Começamos a falar sobre muitas coisas. Conversamos sobre o momento em que eu lhe dei um grifo, sobre histórias relacionadas a Juijin e sobre os momentos em que saímos após expedições. Claro, também falamos sobre incidentes sérios. Eram todas histórias que nós dois podíamos rir. Não faz muito tempo desde que nos conhecemos, mas passamos muito tempo juntos, então temos muitas coisas em comum. Continuamos conversando, e também foi uma forma de avaliar sua condição geral. Logo amanheceu e eu sequer deitei na cama que ele havia preparado para mim. Nesse ponto, ao vê-lo falar, tive vontade de desistir. Para ser exato, só seguia seu jogo e apenas assentia. Tudo bem, faça o que quiser, cara. Não tenho certeza se há peixes, mas fomos pescar juntos e perambulamos por Lindell com o objetivo de encontrar sobreviventes. Obviamente, já que este é um mundo criado por sua consciência, não encontramos nenhum sobrevivente. Eu vi o que restava de Lindell, e os lugares que foram devastados chamaram minha atenção. Esta é sua vida passada. O mundo onde Jungaian tinha se enforcado.
Kazugano Yuno também morreu aqui, junto com todos os seres vivos, incluindo Sun Yong e Shaera. Seria estranho se não estivesse curioso. Caminhamos olhando para todos os lados e eventualmente chegamos a um lugar onde podíamos ver toda a Lindell. Kim Sung começou a falar assim que percebeu que estava um pouco ofegante. Você está bem? Eu estou. Hectares. Um pouco cansado. Até mesmo neste mundo minha resistência é baixa. Droga. Ah, então vamos descansar um pouco aqui, ou podemos parar por hoje. Afinal, temos muito tempo. Pode ser que haja animais selvagens na floresta e, se tivermos sorte, até podemos encontrar um grifo. Que tal ir lá amanhã? Animais selvagens, minha bunda. Não sei. Mais importante, gostaria de explorar mais este lugar ou talvez ir para Laios. Aquele lugar é provavelmente pior do que aqui. Aqui, beba um pouco de água. Obrigado. Já recuperou o fôlego? Sim, obrigado. Realmente não há nada aqui. Também não ouço nada. Sim, é bem silencioso. Ponto. Sr. Kilong. Sim. Acho que os humanos são realmente estranhos. Que aleatório. Tudo foi destruído, mas tudo parece bonito e misterioso. O pôr do sol vermelho. Com certeza é pitoresco. Pensei que ficaria completamente escuro, mas parece que o sol ainda existe, apontei. Não subi uma vez sequer. Honestamente, não vi nada que pudesse ser considerado uma fonte de luz, mas você pode ver um pôr do sol vermelho como esse em determinadas horas. Ah, quando você sai de certa região, também pode ver estrelas. Como não vimos estrelas ontem, acho que devemos ir vê-las. Teremos que caminhar por 3 dias para chegar lá, e como você está cansado, devemos ir vê-las da próxima vez. Parece saber mais do que eu pensava. Há quanto tempo está sozinho neste lugar? Não tenho certeza. Acho que não faz tanto tempo. Certo, certo. Havia coisas que eu podia ver através do meu olho da mente. Percebi vestígios das coisas que haviam sido criadas recentemente. Tenho certeza de que ele criou esses vestígios inconscientemente. É óbvio porque ele criou. Não tenho certeza, mas havia uma grande chance de que ele tivesse permanecido sozinho neste mundo. Não estou certo se foi logo antes de sua regressão ou se ele ficou nesse lugar por muito tempo, mas tenho certeza de que Kim Un-sun tinha ficado aqui por um bom tempo. Não sei se foram dias ou anos, mas ele definitivamente tem visto o pôr do sol deste lugar. Tenho certeza de que ele fazia questão de observar o pôr do sol todos os dias, pois era o único fenômeno e a única mudança neste mundo que lhe permitia ver claramente no meio da escuridão. Isso significa que toda a humanidade desapareceu? Como Yun-sung sobreviveu? É altamente provável que Altanus o tivesse protegido. Então, as coisas que estou vendo agora eram as coisas que Kim Un-sun tinha visto antes de sua regressão? Não tenho certeza, mas provavelmente é o caso. Estou recebendo tantas informações novas que estava começando a me dar dor de cabeça. Na verdade, eu não estava pronto para assimilar nenhuma delas. Já tinha muitas coisas em mente, em suas histórias não são o que importa no momento. Não sei ao certo, mas eu senti como se as emoções que ele sentia em sua vida passada estivessem me inundando. Os perigos que Elonovera mencionou. Não tenho certeza se é um dos, mas comecei a chorar por alguma razão. Kim Sung desviou o olhar do pôr do sol vermelho e perguntou cautelosamente. Esse Sr. Kilong, você está bem? Por quê? Por que você está de repente? Não é nada. Ponto. Não é nada. Mas. Maldição. Não é nada. Eu gritei. Ponto. Ponto. Desculpe. Eu fui. Não é nada, então. Não se preocupe. Sério. Ponto. Ponto. Sr. Kilong. Sim. Ontem, eu disse que tinha algo para te dizer. Tem algo pelo qual gostaria de me dizer. Você não precisa. O quê? Você não precisa se desculpar. O que vê? Tenho certeza que não é sua intenção me dizer assim, caramba. Kim Sung mordeu os lábios. Eu obviamente sei o que ele queria me dizer. Sem dúvida ia me dizer que era um regressor e planejava acabar com isso. Tenho certeza de que ele queria se livrar do fardo que carregava, abandonando tudo. Ele definitivamente estava pensando nisso há um bom tempo e, no final, decidiu evitar. Ele queria evitar assumir responsabilidades, queria fugir de seus erros. Da verdade,
e evitar situações em que poderia perder seus camaradas, amigos próximos ou até mesmo sua amada. Ele decidiu deixar tudo para trás porque não aguentava mais, e decidiu usar minha aparição aqui para se livrar de tudo. Minha dor de cabeça está me incomodando, mas não vou aceitar seu ridículo pedido de desculpas. Eu me esforcei para te criar, e você está tentando fugir? Você tem que ficar e me carregar. O mundo é o que foi feito por sua própria consciência, e é um mundo arruinado, então é compreensível que ele estivesse com medo e tentando fugir de tudo. Obviamente, não deixaria ele escapar tão facilmente. Você não vai sair. Não sei do que você está falando. Você sabe do que estou falando. Vai ficar aqui assim? Vai realmente deixar as coisas acabarem assim? Estúpido. Do que você tem tanto medo que está ficando aqui assim? Você já sabe a verdade. Ponto. Sabe que tudo é falso. Ponto. Você percebeu assim que recuperou os sentidos mais cedo, bastardo. Com um baque, tropecei para trás até que minhas costas colidiram com algo sólido. Olhei para cima e vi Kim Il-sung me encarando intensamente. Esse bastardo, Regressor Instruction capítulo 505. Não fiquei com medo. Embora ele esteja franzindo a testa, não tinha a intenção de me machucar, nem parece ameaçador. Pelo contrário, ele até parece um pouco triste, então não consegui olhar diretamente para o rosto dele. Além disso, não fiquei exatamente feliz com essa situação em que fui empurrado contra a parede. Eventualmente, Kim Il-sung, com um olhar intenso, abaixou a cabeça. Seus ombros trêmulos me mostraram o que ele sentia. Ele não negou nem concordou, mas posso sentir que ele não queria aceitar. Franzi a testa ligeiramente como se estivesse com dor, e ele deu um passo para trás, aparentemente surpreso. Kim Il-sung parecia não saber o que dizer. Não sei do que você está falando. Besteira. Vamos parar por hoje. Parar o quê, cara? Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Vai realmente acabar com tudo aqui. Acho que você não está totalmente consciente. Ele disse antes de se virar em silêncio e juntar suas coisas. Quem não está é você, não eu. Comecei a ficar irritado porque de alguma forma entendia seus sentimentos. Você parece exausto. Não mude de assunto. Ponto. Ponto. Por que está dizendo isso? Isso você deve saber melhor do que eu, Kim Il-sung. Estou cansado. Não quero mais fazer isso. Não quero mais falar sobre isso. Por favor, pare. Você não está cansado, está fugindo. Quer mesmo apodrecer aqui pelo resto da sua vida. Isso não é da sua conta. E quanto às pessoas que te têm como referência? Por favor, pare. Você vai simplesmente deixá-las morrer? Eu não quero vê-las morrer. Não quero. Elas vão morrer em lugares onde você não pode ver. Se você não acordar, é isso que vai acontecer, fracassado. Sim, já fracassei uma vez, então mesmo que eu saia daqui, nada vai mudar. O que aconteceu vai acontecer de novo, e eu não quero estar lá. Eu não quero ver todos morrerem novamente. Critique-me o quanto quiser, mas não tenho confiança para suportar isso, então por favor, pare. Houve muitas mudanças e não consigo acompanhar mais as coisas. Zombei, imitando-o. Tudo isso é por sua causa, Sr. Keelong. As coisas mudaram porque você me salvou, idiota. Ninguém pediu para você carregar o fardo pesado sozinho e apenas assistir as pessoas morrerem. Não finja que tudo acabou só porque deslizou uma vez. Não pretendo deixar as coisas acabar aqui também. Eu te disse para parar com isso. Parar com o quê? Bastardo maluco. Droga. O que você sabe? Você não sabe de nada, ele gritou novamente. Ponto. Droga, droga. Não zombe de mim. Pare com isso. Merda. Por que você veio aqui para me dar todo esse fardo? Por favor, pare com isso. Eu nunca disse que queria recomeçar, e não desejei recomeçar, então me deixe em paz. Por favor, pare. Apenas me deixe em paz. Não me dê mais fardo. Bastardos. Pare com isso. Merda. Ponto. Por favor, não pense nisso. Por favor. Por favor, não. Por favor, não me faça lembrar disso. Estou cansado disso. Por favor, não. Não me faça lembrar de nada. Ele implorou. Ponto. Por favor, pare. Por favor. Por favor, não coloque esses fardos em mim parecendo com ele. Kim Il-sung pirou e eu nem consigo descrevê-lo.
Embora eu tenha ficado surpreso quando ele de repente gritou comigo, não acho que ele estivesse gritando comigo. Ele ainda não está ciente de que sou o verdadeiro Lake Leone, então ele definitivamente gritou comigo pensando que eu era apenas uma imagem criada por sua consciência. Parece que ele está pensando que seu inconsciente estava lhe dizendo para assumir os fardos e a responsabilidade usando a imagem de Lake Leone. Ou seja, ele estava gritando com sua própria consciência para parar de forçá-lo a assumir a responsabilidade. Ele também estava pedindo à sua consciência para esquecer os fardos e responsabilidades. Será que ele pensou que eu falaria de outra coisa com ele se ele esquecesse dos fardos e responsabilidades? Parece que ele pensa dessa forma. Kim Sung permaneceu quieto. Ele me encarou sem dizer nada, parecendo tentar ler minha expressão. Vendo isso, não posso deixar de reconhecer que metade da minha suposição está correta. No entanto, não estou disposto a jogar o jogo dele. A decisão é dele, mas eu ainda devo olhar para ele mais uma vez. Eu nunca te forcei a assumir a responsabilidade. Ponto. Mas você deveria ao menos arrumar a bagunça que fez. Certo? Ponto. O quê? Você acha que me criou? A expressão de Kim Sung mudou abruptamente, e ele me encarava incrédulo. Ah. Ponto. Ah. Ah. Não tenho certeza se isso funcionou. Merda. Francamente, foi uma aposta. Eu queria prolongar um pouco mais, mas parecia que tudo duraria para sempre se eu não colocasse um fim nisso agora mesmo. As emoções dentro de mim foram a razão pela qual fiquei impaciente. Pensei que este é o melhor momento para colocar um fim em tudo. Na verdade, estou um pouco preocupado. Estou preocupado em explicar como consegui alcançá-lo e, involuntariamente, pensei nos comentários que fiz novamente. Fiz alguns comentários duvidosos e tenho certeza de que seriam estranhas do ponto de vista de Kim Sung, mas parece que ele não tinha luxo para pensar nessas coisas agora. Ah. Sni. FF. Esse cara está chorando de novo. Não estou certo, mas ele parece mais aliviado do que desconfiado de mim. Ele está aliviado pelo fato de eu estar seguro de que eu vim aqui encontrá-lo. Caramba, cara. Você não deveria ter perdido a cabeça assim. Inicialmente, achei que ele ainda não estava tão perdido, então acho que os esforços dos membros da guilda e dos membros de seu harém não foram ignorados. No entanto, parece que ele simplesmente não conseguia ouvi-los dos recessos mais profundos de sua consciência. Não posso deixar de lamentar pela Juijin. Mesmo assim, sorri porque notei que o ar ao redor dele mudou. Kim Sung certamente está ciente do fato de que este lugar não é onde ele deveria estar. Vê, você está. Ainda está aqui. Você. Ainda está aqui. Ponto. Você veio me encontrar. Porque eu sabia que você estaria assim. Devo parecer pouco confiável. De jeito nenhum. Você está bem agora. Você pode dizer que estou meio em uma situação perigosa agora, e vir aqui foi como uma aposta para mim. Devo ter agido de forma vergonhosa. Eu entendo. Desculpe. Não precisa se desculpar. Ponto. Ninguém nunca disse para você assumir a responsabilidade e ninguém tem o direito de dizer isso a você. Entendo que as expectativas das pessoas podem parecer um pouco pesadas às vezes, e é difícil aguentar coisas quando são muito pesadas. Não há necessidade de se sentir estressado sozinho. Nós podemos carregar o peso juntos. Boa fala. Comecei a me sentir motivado. Me encolhi por um momento, mas e daí? Não importa, contanto que funcionasse com ele. Não tenho certeza da razão pela qual Kim Sung me valorizava tanto, mas se eu tivesse que encontrar uma razão, provavelmente seria por isso. Eu assumo a responsabilidade, eu disse. Provavelmente porque eu nunca o forcei a assumir a responsabilidade ou a carregar qualquer fardo. Finalmente, pude ver o sorriso genuíno de Kim Sung. Ele segurou minha mão e se levantou. Agora, Lonovera. Acho que este é o momento certo. Tem que ser agora. Agora mesmo. Droga. O pôr do sol vermelho não brilhava mais sobre nós. Embora seja difícil de entender. Kim Sung pausou. Sim. Até agora, eu achava que a vista que eu via era o pôr do sol. No entanto, o sol não existe aqui, então o pôr do sol vermelho era apenas na minha mente, e eu continuei acreditando nisso. Nosso Unsung é sentimental. Mas parece que não é o caso, acrescentou.
O céu vermelho aparecia durante o pôr do sol e o nascer do sol. Normalmente, o sol aparecia no leste e se poria no oeste, mas não havia como um mundo arruinado como esse seguir tal lei. Enfim, a versão do mundo negro de Kim Il-sung parecia não esperar que esse fenômeno ocorresse durante o nascer do sol, mas seus pensamentos não são estranhos. Quem olharia para isso e pensaria que o sol estava nascendo? Bem, poderia ser o caso, desde que essa pessoa estivesse acostumada a ver uma maldita luz vermelha durante o nascer do sol em seu próprio mundo. Para falar a verdade, é provável que o sol nunca tenha surgido novamente depois que o mundo em sua primeira vida foi arruinado. Fiquei satisfeito vendo olhar para a luz que brilhava em seu rosto, mas por alguma razão, comecei a me sentir mal porque Lonovera criou este fenômeno. A verdade não é importante. Suas emoções são mais importantes do que qualquer outra coisa. Semicerrei os olhos com a luz brilhante e os edifícios acabados começaram a desmoronar um por um. A luz começou a se espalhar, como se estivesse prestes a destruir completamente os fardos no coração do Kim Il-sung, apagando totalmente os vestígios de sua vida passada em sua consciência. Claro, tudo isso faz parte da encenação, mas é realmente um espetáculo de se ver. Na verdade, não posso deixar de pensar que esse espetáculo ajudaria a se livrar um pouco do fardo em seu coração. Em meio a tudo isso, ele começou a marchar em direção à luz. Pude ver mãos escuras tentando segurá-lo, agarrando-o em lugares onde a luz ainda não podia alcançar, mas Kim Il-sung ignorou-as e continuou a caminhar em silêncio. Eventualmente, ele se jogou na luz falsa enquanto eu segurava minha mão. Vendo isso, notei que era o momento de acabar com isso, então soltei sua mão. Porém, ele se virou e me olhou confuso. Não posso deixar este lugar. Ah! Além de mim, há pessoas esperando por você lá fora. Por que ele está hesitando? Saia daqui. Mas. Kim Il-sung gaguejou. Idiota. Você realmente não vai sair. Saia logo. Mas. Só vá, cara. Fingi estar triste, mas por dentro, estou desesperado. Lonovera deve ter percebido que as coisas estavam dando errado, pois ela improvisou criando figuras. Ela criou uma cena em que Park Deok-gu, Jungai e os outros membros da guilda estão estendendo as mãos em sua direção. Isso não está certo, diretora Lonovera. Ah, isso é tão brega. Isso não é um clichê ultrapassado. Isso. Se apresse e saia. Precisamos lutar juntos. Park Deok-gu gritou corajosamente, mas sua fala me fez corar de vergonha. Sung opa. Se apresse e volte. Foi Jungaya, um dos membros do nosso grupo da masmorra tutorial. Não tenho certeza se foi porque foram criados de improviso, mas suas expressões não pareciam naturais. Não apenas eles, pessoas familiares estavam todas esperando por ele. Mestre da guilda. Opa! Senhor Sung. As 3 heroínas que haviam sofrido um total de 38 derrotas. An Kimo, Sun Yeong, Wang Jungyeon e os novatos. As pessoas com quem ele estabeleceu conexões, desde o sagrado país democrático até a república, cada uma delas estava presente. Ademais. Porque ela está aqui. Lei Leon também sorria para ele. Essa visão me fez perceber que Lonovera está ficando desesperada, e não posso deixar de sentir um pouco de nervosismo. Você acha que algo assim vai funcionar? Ela está arruinando o meu plano. Estou preocupado que Kim Il-sung perceba a incongruência. Esse senhor Sung, você não está sozinho. No final, não tive escolha a não ser participar da peça brega de Lonovera, o que me fez errar a minha fala. No entanto, Kim Naung ficou emocionado ao me ouvir, então ficou claro que ele ainda não percebeu que tudo isso é falso. Ele é o protagonista dessa peça, então provavelmente não achou tudo isso brega e constrangedor. Para piorar, as palavras que ele disse eram as que um protagonista típico diria, e ouvir suas palavras me fez morder os lábios. Certo. Não estou sozinho. Agora. Caramba. É um milagre. É claro que a cena diante de mim não é realmente um milagre. O verdadeiro milagre é que era como Kim Il-sung havia caído nessa produção barata. Suspirei aliviado e bati em seu peito com o punho. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente. É. Sim. Confio em você. Sim, não importa o que, nos encontraremos novamente, disse ele. Ele sorriu brilhantemente e se lançou na luz.
Ele parecia mais feliz do que nunca enquanto se lançava na luz. Deixado sozinho, fechei minhas mãos. Um pequeno problema ocorreu no final, mas o clichê do despertar foi feito quase perfeitamente. PFFFF. E. Ah. Ri involuntariamente ao imaginar algo divertido. Vamos para Eldorado. A cidade de ouro. N/T. Eldorado é uma antiga lenda indígena da época da colonização da América e atraiu muitos aventureiros europeus. A lenda falava de uma cidade que foi toda feita de ouro maciço e puro, além de ter muitos outros tesouros na cidade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem Irmãos. Solem Irmãos.